paz do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. E nós vamos... Vou pedir para colocar na tela o texto de 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém? Não é só aquele versículo por enquanto. Daqui a pouco a gente vai pôr mais um montão aí, tá? Mais um monte de versículos aí. Irmãos e irmãs, é interessante a gente pensar na nossa fé, buscando sempre a maturidade, o conhecimento, a compreensão. Porque antes de a gente explicar para as pessoas o porquê nós somos salvos e do que nós somos salvos, nós temos que saber, né? Primeiro a gente precisa saber, para depois a gente poder anunciar para as pessoas essa grande salvação. E, infelizmente, assim, o mundo evangélico, ele se tornou um meio de satisfação pessoal e de idealização, onde muitas vezes as pessoas elas não procuram ter um desejo, por exemplo, de se aprofundar nas Escrituras, de entender melhor as Escrituras. E isso é tão verdade que, primeiro, nossa cultura brasileira já não é muito de ler. Já começa por aí. Porque tem a ver com a cultura de um povo. E é uma triste realidade. Né? É uma triste realidade. O brasileiro, por natureza, assim, ele evita ficar lendo muito. Ler não é comigo, não. E aí que está um grande problema. O problema é que Deus deu a Bíblia para nós. Ué, Deus deu a Bíblia. Quem é Jesus? Jesus é a palavra encarnada. O verbo se fez carne, João capítulo 1. A palavra encarnou, Jesus. Só que Jesus, em carne, não permanece com a gente. Porque ele vai morrer, no terceiro dia vai ressuscitar, conforme dizem as Escrituras, e depois ele vai ascender aos céus. Envia para nós o Espírito Santo esse que nós, no entendimento bíblico-teológico, entendemos que procede do Pai e do Filho, sendo também uma pessoa na Santíssima Trindade, vem habitar conosco e em nós. Só que, junto com isso, nós temos também as Escrituras, onde, através dela, por ela, nós compreendemos que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Por quê? Porque nós entendemos que ele é o verdadeiro Cristo. Porque, segundo o Antigo Testamento, conforme as profecias que foram dadas através dos profetas e registradas nos livros sagrados, profecias essas que foram faladas pelos profetas e registradas no livro sagrado, lá no Antigo Testamento, se cumpriram em Jesus. A ponto de que, se Cristo não cumpre as Escrituras, ele não é Cristo. Não, entenda. Jesus, na eternidade, é Deus e está com Deus, conforme João capítulo 1. Porém, queridos, a palavra de Deus não pode mentir. E o Espírito Santo que usou os profetas para falar sobre a vinda do Cristo, é necessário entendermos que é a verdade revelada. Então, Jesus, por isso que quando ele vem como homem, né, ele encarna através da ação do Espírito Santo na Virgem Maria, Jesus
quando ele inicia seu ministério, e ele começa a ensinar, a curar e fazer tantas outras coisas, os autores bíblicos deixam claro que ele fazia isso para que se cumprissem as Escrituras. E ele fazia aquilo para que se cumprissem as Escrituras. Jesus mesmo vai dizer várias vezes, vocês precisam crer em mim conforme dizem as Escrituras. Ele veio para que se cumprissem as Escrituras. Portanto, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador do mundo, é aquele que cumpre toda a palavra de Deus, toda a Escritura. Amém, queridos? É a prova que você vê que Jesus é o Cristo mesmo. Nele se cumprem as Escrituras. E o Novo Testamento nos é dado por meio dos apóstolos, aonde testificam do cumprimento dessas profecias. Não só para aqueles tempos, mas para os tempos de hoje, e ainda nos dá a revelação do porvir, através do apóstolo João em seu Apocalipse. Que é a ideia de desvendar, né? De tirar o véu, por isso o nome revelação. Então, nós precisamos entender que Deus nos deu a Bíblia. E se Jesus, que veio ao mundo, operou aqui a obra do Pai, se revelou ao mundo, para salvar o mundo, foi à cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e promete voltar. Ele é a palavra encarnada. Nós precisamos entender então que as Escrituras são a palavra revelada escrita. A palavra escrita e revelada. Amém? E elas estão aqui para isso, para nos orientar, para nos ensinar. Então é muito triste ver, por exemplo, no meio do povo cristão, evangélico principalmente, porque nós somos chamados de o povo da Bíblia, né? E dizemos tanto que nós defendemos o sola Escritura, só cremos por meio das Escrituras, nossa regra de fé e prática. Então, nós não temos muito saída se não ler. Nós achamos, por exemplo, uma pregação onde se lê muito texto, uma pregação cansativa. Nós preferimos pregadores que fazem malabarismo. Muita palavra humana, muita filosofia humana, muito malabarismo humano e pouca Bíblia. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o que ainda nos livra, o que ainda nos salva, o que ainda nos conduz à verdade é a palavra de Deus. Feliz a igreja que tem o centro da atenção, a palavra de Deus, que aponta para o Cristo Salvador. Então é importante que eu e você nos dediquemos mais ao desejo de ler. Olha só, estamos num país livre, temos Bíblia em casa, temos acesso a essas escrituras maravilhosas que nos levam ao conhecimento do nosso Salvador. Por isso, vamos orar a Deus pedindo, Deus, fortalece-me, tira de mim a preguiça, capacita-me, me ajuda a eu ter mais desejo de conhecer a Tua palavra, de conhecer mais os Seus preceitos, e assim a gente possa mergulhar, irmãos e irmãs, nas Escrituras. Amém? E hoje nós vivemos assim um evangelho onde nós temos essa dificuldade, né? E eu oro para que a IBF, ela não siga esse caminho, mas que a gente possa seguir o caminho verdadeiro de termos alegria, de estudar a palavra, meditar na palavra e, claro, como hoje, ouvirmos também a palavra. Amém? Agora, olhando aqui essa carta de Pedro aqui, que ele dá para a igreja passava um certo sofrimento, perseguições, e Pedro ele vai dizer o seguinte, olha, apesar de tudo, tem uma esperança viva dentro de vocês. A esperança viva que Pedro se refere aqui é que nós temos a certeza de que o fim não é aqui. De que as coisas não acabam assim. Porque nosso Cristo voltará. Essa é a nossa esperança. É a nossa maior esperança. De que viveremos com o Senhor para sempre. E é interessante porque aqui o Pedro, ele vai, na sua epístola, na sua carta, ele vai dizer o seguinte para a igreja, olha, estejam sempre prontos a explicar para as pessoas
qual é a razão da vossa esperança? E quando ele fala de razão, é explicação, essa é a ideia. De trazer de forma compreensível, inteligível, o que é a sua fé. E por que você tem essa esperança? Então, para nós aqui, é claro que não imediatamente você vai trazer uma explicação dessa para uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, obviamente que não, mas metodicamente, sistematicamente, ao momento que esta pessoa vai desejando Deus, ela pode ir aprendendo estas coisas de forma coerente, clara, sensata, para que a gente não fique pensando só assim, Jesus veio ao mundo e morreu. E aí fala, morreu por quê? E por que tem que morrer assim? E o que significa a morte dele? E por que somos salvos pela morte dele? Ora, Deus não podia então tirar o pecado do mundo, porque é o pecado que nos condena, é o pecado que nos afasta de Deus eternamente. Então Deus não podia então com a mão dele, assim, arrancar o pecado e pronto? Sim, só que aí entra uma palavrinha que o próprio Deus colocou na história da humanidade, e sendo ele um Deus moral, ele é a máxima expressão dessa palavra, que significa justiça. E lembre-se que tudo o que nós temos, Deus é, no sentido de coisas boas. Se você diz, eu preciso praticar justiça, lembre-se que você deve praticar justiça, porque Deus é justiça. Você deve praticar e amar, porque Deus é amor. Você deve perdoar, porque Deus é o perdão. Entende? Deus é. Deus não só tem, Deus é em essência. E se você aprende a fazer, é porque Ele derrama aquilo que Ele é em seu coração. Eu busco aquele que é amor e isso me leva a amar. Eu adoro aquele que é perdão e isso me condiciona a perdoar. Deus é vida. E a presença dele me leva ao desejo de viver. Está entendendo? Deus é. Agora, ele é também justiça. Por isso ele nos chama a sermos justos e praticarmos a justiça. Todos pecaram, diz Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Foram afastados dessa perfeição de Deus. Da vida eterna com Deus. Isso está em Romanos 3, 23. Coloca lá para a gente na tela, só para a gente ver aqui o texto, olha só. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, mas sem exceção. E aí a questão é que Deus já tinha dado uma sentença caso o homem pecasse. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Essa é a razão da nossa esperança. Olha só, vamos meditar agora na razão da nossa esperança. Gênesis capítulo 2, coloca na tela pra gente. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Isso nos leva ao início. O jardim do Éden, onde Adão estava com a sua mulher. E a ordem de Deus era não tocar lá no fruto, que era conhecido como o fruto da ciência, né, do conhecimento, do bem e do mal. Não toca nisso. Não põe a mão nisso. Seja como for, alguns entendem isso como literal, como simbólico, independente disso, tem algo aqui que Deus ordena que o homem, o ser humano, não toque. Não ultrapasse esse limite. Certo? Ele vai dizer, o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Versículo 17. Próximo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque o dia em que dela comer, você certamente morrerá. É uma sentença.
Você certamente morrerá. E aqui, irmãos, está na ordem do absoluto. Você vai morrer e nunca mais vai viver. Não é assim, você morre agora, depois a gente vê. É uma coisa enterrada. Você está encerrado para sempre embaixo do domínio da morte. É uma sentença para sempre, para a eternidade. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, o que nos levou a morrer fisicamente, espiritualmente, é o pecado de Adão, que nós chamamos de pecado original, aonde depois do pecado desse casal, todos que nasceram de homem e mulher, nasceram já com esse pecado, sendo eles pecadores, ou seja, todos nós. A humanidade toda se transformou numa humanidade caída, trazendo neles os traços do pecado original. Romanos capítulo 6, versículo 23. Coloca lá pra gente. Romanos 6, 23. Paulo dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado, a morte. Como Deus disse em Gênesis 2, o dia que você comer, você vai morrer. E aí tem uma palavra de esperança aqui. Mas, olha que coisa boa, o dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Mas o salário do pecado é a morte. E o nosso Deus, ele é justo. Por que ele é justo? Porque se o pecado entrou para dominar os seres humanos, e agora todos estão encerrados embaixo da morte, por conta do pecado. Só tem um jeito de tirar o pecado. Se também por um homem, por um outro ser humano, o pecado sair do mundo. Se Deus tira o pecado de outro jeito, ele se mostra um Deus injusto. Vocês entendem a lei da justiça? Da igualdade? Deus não deve nada para ninguém, meus irmãos. Veja bem, o pecado entrou no mundo por conta de Adão, um ser humano, um homem. O casal, homem e mulher, mas sendo o homem o responsável. Aí vem então a palavra de que todos pecaram por isso, nasceram debaixo do jugo do pecado, portanto da morte. Agora, o Deus justo, na sua justiça, para tirar o pecado do mundo, ele também vai usar um homem. Fica 0-0. Está entendendo? Fica 0-0. Vocês compreendem essa coisa da justiça? É como se eu falasse assim, olha, 2 contra 1 é covardia, numa briga. Certo? 2 contra 1 é covardia, 3 então nem se fala. Mas 1 contra 1 é justo. Depende também, 1 contra 1, tudo bem que tamanho não é documento, né? Tem uns baixinhos aí que são bravos, né? Briga, coisa feia, bate. Tem gente que, né? Mas, vamos colocar assim, quando você vai ver uma luta de UFC, por exemplo, MMA, UFC, ou boxe, falando de esporte, né? Esporte besta, mas é esporte. Nunca vi ficar batendo na cara do outro para ganhar dinheiro. Aí, imagina que até a justiça é praticada, por exemplo. O camarada ele vai lutar com o outro, eles têm que ter o mesmo peso ou estar dentro da categoria. Se alguém já é mais pesado, ele já tem que fazer lá um regime, malhar, até alcançar o peso ideal para poder lutar com o outro. E vice-versa, se o outro é pena, né? Ele é peso pena, ele vai lutar com peso médio, ele tem que engordar, comer uns macarrão, passar lá em casa, na casa do pastor, comer uns negócios, para poder engordar um pouquinho, né? Sem ficar lento, tem que treinar para não ficar lento, né? Só ganhar peso, ganhar músculo, na verdade, né? Massa muscular, para ele poder também lutar. Então, vocês entendem que existe uma lei da justiça, de que as coisas precisam estar equilibradas para que elas sejam justas.
Eu estou tentando mostrar esses exemplos para você compreender o que é que Deus fez. Se Deus, assim, tira o pecado do mundo de qualquer outra forma, não há aplicação da justiça. Mas Deus é justo. Só que todos pecaram, e entre os homens, meus irmãos e irmãs, não havia ninguém que pudesse ser justo suficiente para vencer a morte. Por quê? Porque agora todos pecaram. E agora a morte tem o poder sobre todos os seres humanos. Então vem o plano divino de salvação. E o plano divino de salvação é o que a gente encontra nas Escrituras. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, que o anjo Gabriel visita a Virgem Maria. E aí diz para ela, vai vir sobre você a ação do Espírito Santo, e você vai dar à luz àquele que vai ser o Salvador do mundo. Ou seja, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai encarnar, meus irmãos. Vai encarnar. E aí nasce Jesus, que rompe com esse ciclo do pecado. Por quê? Porque ele não tem nele a semente do homem. Ele só tem a semente ali da mulher. Nem deveria chamar de semente. Tem o útero da mulher. O ovário da mulher. Agora, mas pastor, não tem nela, porque os católicos dizem, né, que se Jesus ele nasceu da Maria, já está nele o pecado, porque Maria é ser humano. Mas aí que está a teologia, irmãos. O pecado não entrou no mundo por conta de Eva. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Eu já expliquei aqui, quando a serpente leva a condenação, qual que é a condenação? A serpente é aquela linguaruda, né? Que falou com a mulher lá no Éden, incitando ela a comer o fruto que Deus proibiu. Ela dá ouvido à serpente, come, acha gostoso e leva para o marido. O marido não aguenta aqui a atração da mulher, ela, come, é gostoso, e come também. Mas você percebe que só depois que o homem come, e é só depois que o homem come, que o pecado entra no mundo. E quando vem as condenações, veja, a condenação da serpente. Ah, serpente, você que induziu a mulher a comer, por isso os homens do mundo vão te odiar. Você vai se rastejar, vai comer pó todos os dias da sua vida, e você será serpente, você será odiada por todos os seres humanos. Até hoje a gente odeia a cobra, né, irmão? Tudo bem, tem umas exceções aí de um povo que adora ter jiboia em casa, né? Sucuri, gosta de... Você vê assim, a pessoa no sofá, com aquela cobra assim enrolando toda. Eu falando, meu Deus, não é comigo isso não, né? Não é comigo isso aí não. Eu imagino que é com os irmãos aqui também. As irmãs, barata vocês já não suportam, né, irmãs? Mas os irmãos também, viu? Uma vez entrou um rato na igreja, você tem que ver o alvoroço. O alvoroço, os irmãos, assim, pega, pega, pega. Alguns diziam, o sangue de Jesus tem poder. Né? Um macho, um homem. Mas assim, eu estava lá no meio. Vamos mudar o assunto aqui. Aí o que acontece é que a gente não pode ver cobra, a gente já fala de serpente porque ela é venenosa, ela é traiçoeira, ela é perigosa. A maioria, deve ter uma ou outra que não seja, aquelas cobrinhas mais fofinha, né? Que não é muito bravinha assim, não tem muito veneninho, mas a maioria tem. E a imagem de... Tanto que é verdade que a serpente, ela tem uma conotação direta ao diabo na Bíblia. Certo, irmãos? Agora, olha que interessante. Quando Deus fala para a mulher, bom, já dei a sentença para a cobra, agora é a sua vez, mulher, porque você comeu, desobedeceu, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer, a partir de agora, olha só, você vai se sujeitar ao seu marido, o desejo que era para você vai ser para ele, você vai ter dores de parto quando tiver filhos. Você vai ter essas duas coisas que vão acompanhar você para a sua vida. Isso está em Gênesis 3, capítulo 3, tudo que eu estou falando. Agora, quando chega no homem, os irmãos precisam compreender isso, quando chega no homem, você comeu, Adão, do fruto que eu disse para não comer? Então é o seguinte,
por causa de você, por causa de você. Maldita é a terra. Quando a serpente errou, o castigo foi só nela, só para ela. Quando a mulher errou, o castigo, a condenação foi só nela, para ela. Mas quando o homem errou, o castigo é para o mundo inteiro. Maldita é a terra inteira por causa da sua desobediência, Adão. E ele vai dizer assim, por conta de você, a terra não dará mais o sustento próprio. Você vai ter que aprender a trabalhar todos os dias na terra. E com o suor do seu rosto, você vai comer o pão até que tornes ao pó da terra. E a terra, que antes era tranquila, agora produzirá espinhos. Espinhos que machucam, que ferem na caminhada. Por isso que às vezes é tão difícil essa caminhada, cheia de espinhos. É por isso que a semente do homem foi cortada em Jesus. Porque o responsável para entrar o pecado é o homem. Então o Espírito Santo vem e age na Virgem, aleluia, na Virgem. E nela, com o poder do Altíssimo, é gerado aquele que é o meu Salvador e o seu Salvador. A corrente do pecado vai até Jesus, em Jesus não toca, porque Jesus não é filho do homem, do ser humano. Ele é filho nascido de mulher. Há nele a ação divina, sendo ele Deus, o Verbo encarnado. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí o diabo fala, eu não posso agora tocar nele. Mas os homens do mundo que têm trevas no coração, e para que se cumprissem as Escrituras, porque aqui está a justiça de Deus. Se lá trouxe o pecado para o mundo por conta da sua desobediência. Paulo fala isso, agora por conta da obediência de aleluia. Todo aquele que nele crê será justificado e salvo. Oh, aleluia, você está entendendo? E olha que lindo os textos, olha só. Eu vou pedir para os irmãos lerem comigo, Romanos 5,19. Romanos 5,19, olha lá o que o texto diz. Aliás, vamos por primeiro Romanos 8. Romanos capítulo 8, só para ficar claro essa questão da justiça. Romanos 8, 3, 4. Romanos 8, 3, 4, por favor. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Olha isso, em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado, mas a semelhança era de homem pecador. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne de Jesus. Era o único jeito. Próximo versículo. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está entendendo? É uma justiça sendo aplicada na carne de Jesus. O pecado da humanidade seria ali nele inserido. Não é à toa que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, disse, ele levou sobre si, aleluia, o quê? As nossas transgressões. Amém, meus irmãos? Aí o que acontece no mundo espiritual? Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também e pelo pecado veio a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Assim também a morte passou por toda a humanidade. Por toda a humanidade, até Jesus. Porque todos pecaram. Aleluia. Todos, até os grandes profetas. Moisés, Elias, os grandes reis, como Davi, por exemplo. Todos pecaram, mesmo os sacerdotes mais corretos na Bíblia, como por exemplo o Samuel, sacerdote e profeta. Mesmo eles, aleluia, mesmo eles pecaram, porque nasceram de homem e da mulher. Mas Jesus não nasceu do homem. Agora é interessante, meus irmãos, porque Jesus é fiel. Versículo 18 e 19, olha o que diz o texto. Versículo 18 e 19. Primeiro 18, depois 19.
Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato do quê? De justiça. Aleluia. Veio a graça sobre todos para a justificação que dá o quê? A vida. No lugar de morte, vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Jesus, meus irmãos, nunca pecou. 1 Pedro 2,22, coloca lá pra gente. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado na sua boca algum engano. Nenhum pecado, meu irmão, mas nem o pecado da mentirinha, nem o da mentirinha, aleluia. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é o Senhor, aleluia. Está entendendo? E ele foi na cruz, para que o meu pecado da minha carne fosse, aleluia, na carne dele, irmãos. O seu pecado, os nossos pecados, levasse, aleluia, Jesus os levasse nele mesmo, na cruz. Havia, aleluia, um monte de coisas contra nós, um monte de sentença contra nós, um monte de acusações contra nós. Mas nosso Senhor, aleluia, Ele pegou essas condenações, Ele pegou estas coisas, meus irmãos, e cravou na cruz, meus irmãos. Ele cravou na cruz. Glorificado seja o nome do Senhor. Colossenses 2,14, coloca lá pra gente. Olha o que o Paulo vai ensinando pra gente através das Escrituras. Olha só, ele cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, o homem não podia se salvar, não podia sair debaixo do pecado nem da morte, mas Jesus sem pecado, aleluia, ele vai vencer a morte na cruz. E aí vem a palavra de Paulo dizendo, olha que coisa maravilhosa isso. 1 Coríntios, vamos ler agora o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler vários versículos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Hoje é dia de Santa Ceia, então tem tudo a ver. Olha só, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados, fazendo justiça, um por um. Morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras, aleluia. O que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E eu quero te dizer, por que ele ressuscitou no terceiro dia? Porque a morte só segura quem tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tem pecado. Então a morte não pode permanecer sobre Jesus. A morte não pode segurar Jesus no túmulo. A morte até queria, mas não podia. Porque ele é santo, aleluia. E no terceiro dia ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscita, ele pegou a cédula e falou: o que era contra eles, o que era contra o Gregory, o que era contra a Gisele, o que era contra o Mateus, 1 e o 2, o que era contra o Flaviano, o que era contra o pastor David, todas as acusações do diabo e do pecado que estava em Adão, eu rasguei na cruz. A cédula que era contra nós foi rasgada na cruz, porque Jesus tomou o nosso lugar. A justiça foi feita. A justiça foi feita. Você precisa entender por que a morte não ficou sobre Jesus. Você precisa entender essa teologia. Porque senão você não sabe nem por que Jesus teve que ir para a cruz. Alguém fala, por que ele teve que ir para a cruz? Porque Deus é justo. Se o pecado entrou pelo homem, Deus é justo. O pecado também tem que sair por um homem. Mas para ele chegar lá, ele tinha que ser vencedor. Por isso que eu li Pedro 2,22. Porque nele não houve pecado algum. Nenhum pecado. Nem mesmo uma mentirinha se achou na sua boca. Amém? Santo, perfeito, aleluia. E Paulo vai continuar dizendo, agora você tem esperança, essa é a razão da sua esperança.
Qual que é a razão da sua esperança? É que Jesus tirou o poder da morte sobre você e sobre mim. A morte perdeu toda a força para aqueles que já estão em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em 1 Coríntios, nós vamos ler o versículo 14, diz assim, olha só, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Você percebe que é necessário que Ele ressuscitasse? Ele ressuscita vencendo a morte, mostrando para a morte que ela não tem mais poder. O poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, versículo 17, olha o que diz, Paulo insiste nisso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Mas irmãos, ele já disse que Jesus ressuscitou, porque alguns ainda ficavam duvidando da ressurreição. E Paulo estava afirmando, não, a ressurreição existe. Jesus ressuscitou e vocês também ressuscitarão. Jesus disse isso, irmãos. Ele vai dizer, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 11, ele vai dizer assim, em relação a Lázaro, né, que tinha morrido. As irmãs dele vão lá, meu irmão morreu. Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele ressuscita Lázaro. Lázaro depois vai morrer de novo, mas Lázaro dorme no Senhor e um dia de novo vai ressuscitar para estar com Cristo para sempre. E aí a gente vai ver agora nos versículos, capítulo 15, versículo 52 a seguir. Olha o que Paulo fala. Versículo 52 a seguir. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia. No momento, falando do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta vai soar. E olha isso, ó, agora o que se cumpre. O que Jesus garantiu, qual que é a razão da nossa esperança? É que a morte não tem domínio sobre nós. Ao soar da última trombeta, ela soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, com um corpo que não se corrompe mais. Corrompe aqui é um corpo que não morre mais, tá? É um corpo que nunca mais morre. Tá entendendo? Corrupção é a ideia de ir para a terra e a terra comer. Nunca mais, será incorruptível. E nós estaremos vivos, se estivermos, seremos transformados. Próximo versículo, até o 55. Porque é necessário que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O quê? Tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? Vitória de Jesus Cristo, aleluia. Vitória do Senhor naquela cruz. Próximo versículo para encerrar aqui. Onde está, ó morte? Aí o Paulo canta o hino. Onde está agora, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aquilo que prejudicava as pessoas, que feria as pessoas. Onde está você agora, morte? E Jesus já garantiu isso. Amém? Indo para o fim. Agora é interessante que nesse processo, irmãos, indo para o final da mensagem, Romanos 8:1 bem conhecido, o apóstolo Paulo vai dizer assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que é importante estar em Cristo Jesus, porque fora de Jesus, você está debaixo da maldição de Adão. Mas quem está em Cristo é feito nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher. Quem está em Cristo, nova criatura é. Os pecados da velha criatura, que é Adão, não estão mais sobre ele, porque agora ele está guardado em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. E essa é a razão da nossa esperança. E essa é a mensagem que nós precisamos contar a todos. Que eles estão sim, fadados, encerrados debaixo da maldição, da morte, trazida ao mundo por Adão. Mas se entregarem as suas vidas a Jesus Cristo, não verão a morte, porque o Filho de Deus os ressuscitará no último dia para viver eternamente com Deus Pai. E você nunca perca isso, ainda fico vendo crente desviando.
Eu ainda fico vendo o crente vacilando. Será que essa esperança não é suficiente para nós? Sim, Cristo é suficiente para nós. Ele já venceu a morte, Ele já garantiu a vida e Ele está com você todos os dias nas suas batalhas até a consumação dos séculos. O que a gente precisa não é de uma igreja que gosta do som, que gosta do ar-condicionado, que gosta do tapete vermelho. O que a gente precisa é de uma igreja apaixonada por Jesus. O que a gente precisa é de crente que ama a palavra de Deus, porque nela estão as palavras de vida eterna. A igreja shopping, a igreja comércio, oferece para nós um bem-estar, oferece para nós tudo que esse mundo pode às vezes nos oferecer, mas nós já temos tudo o que precisamos, nós temos mais do que precisamos na verdade, é o perdão dos nossos pecados e a certeza de vida eterna com o Senhor. Aquele que também pode multiplicar pão, aquele também que multiplica peixe, aquele que pelo seu poder e misericórdia também vem suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vale a pena andar com Jesus. Você vai tomar ceia hoje. E na ceia você diga para Ele, obrigado, Senhor. Porque em Ti eu tenho razão de ter esperança. Aleluia. Agora, indo para o fim, de fato para o fim. É interessante porque eu vou só resumir. Jesus veio para redimir toda a humanidade. Ele veio para trazer redenção, trazer o perdão, resgatar todos os perdidos. Mas nessa caminhada tem uma história que Deus cria. Porque Adão caiu, pecou, o pecado entrou no mundo, todos morreram, até Cristo. E depois de Cristo, os que estão em Cristo ainda morrem agora, mas serão ressuscitados no último dia, para viver com Ele para sempre. Mas Israel teve, nesse meio, Israel teve a função de anunciar o Salvador. E Deus deu para Israel sacerdotes. Deus deu para Israel leis. Deus criou um cerimonial que a gente pode ver nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A gente vai ver que Deus deu para o povo de Israel meios, métodos de certa forma, se aproximarem de Deus. E tudo que eles precisavam fazer é guardar a lei. Mas como são pecadores, falharam. Não conseguiram ser fiéis. Não conseguiram cumprir o seu propósito. Então Jesus vem não apenas para anular o pecado da humanidade por conta de Adão, mas Jesus veio também para tomar o lugar de todo o cerimonial sacrificial da lei de Israel. Ou seja, nós esses dias estávamos estudando Mateus, pelo MIT. Jesus perdoou os pecados dos homens de toda a humanidade, do mundo inteiro, para todo aquele que nele crê seja salvo. João 3,16. Mas ele precisava também trazer a redenção para Israel, sendo perfeita onde Israel não foi. Estando em pé onde Israel caiu. Fiel aonde Israel foi infiel. Quando Jesus é batizado no Jordão, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, ele é batizado no Jordão, principalmente aqui falando do Evangelho de Mateus. Vem sobre ele o Espírito Santo, em forma de pomba. A voz do Pai é escutada. Ela é ouvida, dizendo, aí está o meu filho que me agrada. Depois disso, no capítulo 4, seja Lucas, seja Mateus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali fica 40 dias e 40 noites, onde nem comeu e nem bebeu. Jesus aqui, irmãos, profeticamente, ele está de forma figurada representando agora Israel. Porque Israel foi tirado do Egito. Como ele foi tirado do Egito? Passando pelas águas do Mar Vermelho. Jesus passou pelas águas ali do Jordão. O povo foi levado por Moisés pelo deserto. E lá teve que ficar 40 anos sendo testados por Deus.
E nesses 40 anos não passaram um teste e morreram. Mas Jesus agora, que sai das águas do Jordão, aleluia, assim como Israel também vai para o deserto. Mas diferente de Israel que caiu, ele é fiel e obediente ao Pai. E vence a tentação de Satanás nos 40 dias que esteve no deserto. Aqui é a mostra de que Israel caiu, mas Jesus permanece de pé. Mostrando que nenhuma religião pode te enfiar no céu. Mas Jesus, o único Salvador, garante a vida eterna. Depois a gente vai ver que Jesus ele vai cumprir, irmãos, todo o cerimonial que a lei dizia que tem que cumprir. Todo ele. Porque João 1,29 vai dizer o seguinte, quando Jesus está lá no batismo ainda, o João Batista vai dizer, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dizendo o quê? Que Israel levava sacrifícios para expiação de pecados. Mas Deus estava agora enviando o verdadeiro sacrifício que lhe agrada, o seu próprio Filho. E não somente isso, Jesus não é só o sacrifício. Mas quando a gente lê o livro de Hebreus, no Novo Testamento, principalmente o capítulo 7, a gente vai ver que Jesus é o sumo sacerdote, que faz, através do seu sangue, uma nova aliança. E na nova aliança, os antigos sacerdotes não servem mais. Ele toma também o lugar do sumo sacerdote. Ele toma o lugar do sumo sacerdote. Tomando o lugar do sumo sacerdote, irmãos, agora Jesus preste atenção, ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Não precisamos mais de animais, porque ele se sacrificou. Isso ele está tirando a religião. Ele está dizendo, Israel, obrigado, até aqui, valeu, mas daqui eu assumo. Agora não é mais olhando para Israel, não é seguindo os símbolos ou os ritos de Israel, que os homens irão conhecer a Deus, o Pai. Agora é olhando para mim, vocês vão conhecer o Pai. Amém? Agora o que acontece, irmãos, é que Jesus é o sacrifício. Ele se entrega, ele se dá para ir na cruz por nós como um cordeiro que se entregou, o cordeiro mudo que não abriu a sua boca. E aí, meus irmãos, ele também é o sacerdote, por quê? Porque ninguém oferece Jesus. Ele disse, ninguém tira a minha vida eu mesmo a dou, e depois eu pego ela de volta, aleluia. Ninguém pode oferecer o Filho de Deus se ofereceu por amor a nós. Amém? Ele se entregou. Jesus então lhe diz, vocês não podem me oferecer, porque vocês têm pecado, vocês não são perfeitos, vocês são sacerdotes imperfeitos. Então Jesus ele toma o lugar dos sacerdotes e o sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote era o único que podia entrar nos santos dos santos. Nos santos dos santos. E quando ele entrava nos santos dos santos, ele falava e intercedia pelo povo, fazendo mediação entre Deus e o povo. E 1 Timóteo 2,5 vai dizer, Paulo diz a Timóteo, porque existe agora só um mediador entre Deus e homem, Jesus, homem. Amém, meus irmãos? Jesus agora é esse mediador. Mas espera lá, mas onde é o lugar santíssimo? Onde que é esse lugar agora? Porque Jesus tirou esse negócio do tabernáculo, tirou esse negócio do templo, né? Tirou essa coisa toda. Deixa eu abrir aqui o texto. Jesus tirou esse negócio todo aí do templo, tirou esse negócio do sacrifício, e agora, aonde é esse lugar santíssimo? Aonde é esse lugar que Jesus agora também intercede por nós? Primeiro, vamos ler aqui em Mateus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. O véu do santuário, no lugar santíssimo. Quando Jesus está na cruz, aqui é na crucificação. O véu se rasgou de cima para baixo. A mão de Deus falou, acabou esse negócio do lugar santíssimo. Acabou esse negócio de sacrifício. Acabou esse negócio de sacerdote, sumo sacerdote. Eu estou rasgando esse véu. Negócio grosso, irmãos. Não dava para rasgar fácil, não. Alto, grosso. O véu dentro do lugar santíssimo se rasgou. E Deus está dizendo, a partir de agora, esse não é mais o lugar onde o sacerdote vai fazer intercessão. Mas Paulo responde onde Jesus está. Romanos 8:34. Coloca lá e eu finalizo com esse texto. Romanos 8:34. Quem os condenará? Quem condenará a gente? Quem é que vai condenar os crentes? Pois é Cristo, Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus e também
intercede por nós. Aqui na terra, o sumo sacerdote ia num lugar onde tinha a Arca da Aliança, onde Deus, a presença de Deus se manifestava. Aqui, no tabernáculo. Aí o véu se rasga quando Jesus morre. E Jesus, irmão, sobe agora à direita de Deus. E lá, junto com a presença do Pai, ele está fazendo o papel de sumo sacerdote, intercedendo por nós. Amém? Não é mais nenhum santuário humano, mas o Cristo à direita do próprio Deus, intercedendo por nós. Fazendo mediação entre eu e você, substituindo todo o cerimonial, sacrificial, de intercessão e mediação de Israel. Amém? Essas coisas, irmãos, são importantes para nós. Hoje nós aprendemos aqui a compreender o que aconteceu no mundo espiritual e o que acontece. E é por isso que fora de Cristo não há salvação. É por isso que fora de Jesus não tem redenção. E aí mostra que a gente, em nós mesmos, não somos nada. O povo evangélico, ó, não é nada. O povo isso, o povo aquilo, não é nada. Mas todo aquele que tem Jesus em sua vida, já tem em si a vida para sempre. Amém? Eu quero orar com você. Nós vamos ceiar. E eu quero pedir a Deus que você ore, dizendo assim, Senhor, não deixa eu nunca desprezar essa esperança. E essa explicação, espero que tenha ficado claro aqui para a igreja, irmãos, que eu sei que é extenso, eu sei que às vezes é não só extenso, como ela também, ela é profunda. Mas eu quero te dizer, você está compreendendo por que você é crente. Você está compreendendo porque Jesus teve que morrer. Porque às vezes você para alguém pergunta, mas interessado na Bíblia, por que Jesus teve que morrer? Você fica, porque Jesus teve que morrer? Porque parece aquele cara da Praça Nossa, sabe, tentando explicar o deputado lá. Não, você tem que saber. Ó, fulano, é o seguinte, ó, todos pecaram. Estão fora da glória de Deus. Eu, você, todo mundo. Mas Deus é justo. E é um por um. Se o pecado entrou por um homem, não podia sair de outro jeito. Por um homem, Deus tirou o pecado do mundo. E esse homem é aquele perfeito santo que é ofertado a você hoje. O nome dele é Jesus. E se você for pregar para o israelita, ele vai entender isso. Mas como assim? Sabe aquela lei sacrificial? Aí você explica tudo, que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o sumo sacerdote, e que o lugar agora não é um lugar santíssimo, que nem existe mais lá. Eles nem têm, eles esperam o Messias vir para ter. Aí você fala, nunca vai ter, porque o lugar santíssimo agora é lá no céu. E ele, o sacerdote, já está fazendo mediação entre eu e Deus. Amém, meus irmãos? Jesus cumpriu toda a lei. E nada, nenhum ato de salvação saiu fora da lei de Deus. Isso que significa que ele cumpre a lei. Porque aquele cerimonial não é anulado. Ele é transferido para Jesus. Ah, e foi anulado? Não, não foi anulado. Jesus virou sacrifício. A lei acabou. Não, a lei não acabou. Só que ela agora ela é encerrada em Cristo. O que significa que ela é encerrada em Cristo? Que Cristo cumpre a lei. Então quem está em Cristo cumpre a lei. Porque Cristo é o cumprimento dessa lei. O sacerdote acabou? Não, não acabou. Só que agora ele é Cristo. O sacrifício acabou? Não, não acabou. Mas Cristo já sacrificou-se. Ele é o sacrifício perfeito. A mediação acabou? Não, não, não acabou. O lugar santíssimo ainda está lá. E Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém, meus irmãos? Ficou claro isso? Vamos orar? E assim, ó, peça a Deus, Senhor, não deixe eu me desviar, não. Não deixe eu ficar fora da comunhão, não. E se você ainda não sente essa alegria do Espírito, ora aí, fala, pobre, miserável que sou. Venha, Senhor, gera em mim a nova criatura. Porque todos precisam nascer de novo, meus irmãos. Eu digo assim que filho de crente não é crente. Eu falo até para os jovens, se você não tem uma experiência com o Senhor Jesus, se converta. Porque Deus não tem neto, só tem filho. Amém? Vamos orar?